Nós vamos, nesse momento, respirando bem profundamente e mentalizando os guardiões junto conosco. E vamos assim pedindo para que seja colocado todas as redes em forma de tela metálica, todas as espirais fazendo uma proteção intensa no nosso lar. E vamos buscar a sintonia com Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio, para que eles nos levem até o Hospital Santa Cruz, que possamos nos unir aos espíritos que estudam junto conosco e que tenhamos a expansão do nosso cardíaco, dos nossos sentimentos e a expansão da nossa consciência. Que seja uma tarde de muito aprendizado, com equilíbrio, fraternidade e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos, não se chega a esse ponto sem lastros reencarnatórios muito consolidados. Algo? Podia ler esse parágrafo, não é? Pode ler. Pode ler. Não se chega a esse ponto sem lastros reencarnatórios muito consolidados. O poder de penetração das sombras é inversamente proporcional à capacidade de refletir a luz de cada um de nós. Imaginemos um vale sombrio onde os raios do sol estejam impedidos de penetrar. Quanto menos chances de reflexão da luz, mais sombras se adensarão em volta. Todavia, se no fundo deste vale colocarmos uma superfície polida, um espelho límpido, por exemplo, que tenha sua face voltada para a direção do astro-rei e lhe receba os raios, lá, nas profundezas, veremos algo brilhando e disseminando em volta e reflexo da luz solar. Esta é a condição espiritual de considerável parcela de almas que reencarnaram sob a tutela dos raios consoladores do Espiritismo. Corações que afundaram nas trevas da inconsequência e terminaram nos braços da vingança e da maldade intencional. Filhos de Deus com potenciais luminosos na órbita da inteligência, carente de valores que os defendam de si mesmos. Então, com aquele rainho de luz, aquela coisa, né, querendo chegar, né, ou as pessoas querendo receber esse. E essa foi a condição que essas de capela, né, que vieram essas pessoas para cá. Então, Condição de que reencarnaram aqui, não sei. então eles foram, como que é? Exilados. Eles foram exilados. Eles não tinham mais condições de ficarem em capela. Capela precisava evoluir e eles travavam capela, é a mesma coisa. Então, eles vieram para a Terra para que eles desenvolvessem a Terra e eles aprendessem com isso. Quando ele fala do raio do sol, é no sentido assim: eles estão na escuridão e o sol ele traz essa energia, uma energia vital. Ele abre, né? Então pensa assim, as pessoas quando estão com depressão, elas não querem o sol. Sim. Elas querem ficar o quê? Na escuridão. Na escuridão, é. A pessoa quando está doente, ela também faz a mesma coisa. Ela se afasta do sol. Então quando Ela vai você para o tem escuro, é. Por quê? Porque ela está deprimida. Então, assim, quando o sol é o que traz essa energia, a energia vital que a gente fala. Porque ele vai alimentar todos os alimentos que vão crescer, né? Então, as verduras, os legumes, tudo ele alimenta. Entendeu? E quando ele fala aqui, no segundo parágrafo que você leu, é que assim, nós espíritas tivemos dificuldades de trabalharmos e voltamos com o empréstimo da mediunidade para que aprendêssemos a nos sanear e trabalharmos pelo outro. Aquilo que não fizemos em outras encarnações. Nas outras encarnações, a gente puxou o tapete de todo mundo. Certo. Então, nessa, né? Assumimos a tutela de espírita
para que viéssemos nos reformar, primeiramente a reforma, porque senão você não trabalha, nos reformar e trabalharmos para o outro, sem pedirmos nada em troca, somente o trabalho. Eu Algo? gostaria de falar alguma coisa, um entendimento um pouco diferente que eu tive desses parágrafos, que se resume na segunda frase do primeiro parágrafo. O poder de penetração das sombras é inversamente proporcional à capacidade de refletir a luz de cada um de nós. O que significa isso? Que quanto menos próximos da luz que nós tivermos, e da luz que eu estou falando não é a luz do sol, é a luz interna, a luz Divina. A luz divina, né? Isso. Maior poder de penetração, de influência vai ter as trevas em cima de nós. E quando ele fala da luz do sol, ele está falando de um exemplo. uma analogia. É uma analogia, ó. Imaginemos um vale sombrio. Então ele está fazendo uma analogia. Ou seja, se a gente tiver essa luz dentro de nós, ela vai se expandir e vai tomar toda a conta, aí as trevas não vão conseguir tomar conta da gente, tá? Tá. Mas depende da gente. Depende só da gente. Se a gente estiver nesse campo, como já fizemos. Mais na frente fala um pouquinho sobre isso, né? Dessa nossa dificuldade, né? Então, o que é importante a gente ver aqui é aquilo que a gente vem falando sempre, né? A gente precisa fazer essa luz vibrar dentro da gente. E como é que é essa luz? De onde que vem essa luz? O que nós conhecemos de melhor com relação à luz é aquilo que Jesus nos trouxe. Então é colocar em prática aquilo. Não é fácil. Por quê? Nós estamos acostumados a viver nas trevas. Encarnações passadas nós éramos esses que nós estamos tentando trabalhar hoje, né? Mas hoje em dia a gente já está enxergando a luz e está querendo trazer ela para dentro de nós. Então não adianta a gente falar assim, é difícil. Tá bom, se é difícil, continua fazendo o que você quiser, se você não tiver ainda motivado a ter essa transformação, né? Mas é o passo de cada um. Quando o Sérgio ele bate no sentido que é difícil, a gente está trabalhando na negatividade. A gente não está trabalhando no positivismo e nem tendo o passo no sentido assim, eu vou trabalhar para isso. Eu estou assumindo que é difícil. Então, eu vou continuar na mesma. Porque essa experiência eu já tenho. E já tenho de diversas encarnações. Parece que às vezes a gente é meio duro, né? A gente está cutucando e tal. Não, mas é uma realidade. A experiência negativa nós já temos. Nós temos todas. Se a gente for fazer regressão, a gente sabe contar coisas terríveis. Mas e aí? A gente já não sabe? Não está na hora? Não amadureceu ainda? Se não amadureceu, então tá tudo certo. Mas se amadureceu e quer amadurecer, quer se transformar, dá o passo. Sai do negativo, vai para o positivo. Trabalha isso. E o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que aprender a me transformar. Se eu só tenho palavras negativas, eu vou ter que aprender a fazer o quê? Ao trabalhar a minha mente e trabalhar a minha fala no positivo. E o que eu faço? Vai mudar minha vida? Eu tenho que começar a acreditar e projetar. Nesse sentido. Vai dar certo? Tá dando certo. Como a gente está, tá dando certo. Tendência a melhorar, né? Não, o que eu quero dizer é que assim, se a gente não mudar, não tá dando certo. A gente está na mesma. Tá parado, né? Tá parado. Tá estagnado, né? Tá a gente caminhar, né? Tem que caminhar. Então, assim. Pelo menos se tiver uma gotinha de luz, né? E a gente se agarrar e quiser que essa luz brilhe dentro de nós, só trabalhando, só, né? Só se melhorando, estudando, enfim.
progredindo. E o primeiro trabalho é com a gente. Não é com o outro. É com a gente. É É com a aprender, né? gente. Tem que aprender isso. Eu só queria fazer um comentário com relação àquilo que a Valéria começou falando, né? Jesus deu 2000 anos para a gente fazer a transformação e continuar nesse planeta. Nós desperdiçamos esse tempo. Então, a gente não tem mais tempo, né? Para que a gente possa, vamos falar assim, viver num planeta de regeneração. A gente não tem mais tempo para ficar, não dá, assim, ou vai ou racha, né? Então, quando a gente fala alguma coisa assim que às vezes parece muito contundente, é justamente que não dá mais para ficar alisando, né? Passando a mão na cabeça, sabe? Ou vai, né? Ou não vai. Então, a gente precisa falar dessa forma. Porque se a gente chegar aqui e falar assim, não, gente, olha, porque é tão difícil, a gente precisa fazer dentro daquilo, das nossas possibilidades, isso já foi. Isso daí era coisa que a gente precisava fazer há 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? Hoje, hoje não dá mais. Ah, mas então quer dizer que eu perdi o ônibus? Não, cada um está num nível e amadureceu num momento diferente. O amadurecimento vem e a gente hoje está falando o que precisa falar, sem papas na língua, né? E se a pessoa não gostar? Se não gostar, continua sendo o que quiser, é a escolha de cada um, né? Mas a gente precisa falar aquilo da forma como a gente vê. Cada um de nós vemos de uma forma, a gente precisa falar, porque isso vai ajudar, primeiro, as pessoas criticarem o nosso ponto de vista e talvez a gente aprender um pouco mais, ou a gente vai levar para as pessoas um ponto de vista mais elevado que elas têm, para que elas deem um passo mais rápido. Tá? Então, quando a gente fala as coisas, não pensam que é acusação, que é, sei lá, a gente não está querendo machucar ninguém. A gente está querendo que todos cresçam, né? Caminho. Entendam, expandam a sua consciência, a sua visão das coisas, justamente para dar um passo grande nessa encarnação. Né? A forma como o Sérgio analisou em relação ao Sol é perfeita, ele analisou interiormente, mas aquilo que não descarta aquilo que eu tinha dito. Não. Da claridade, Não procurar, né, as descarta. sombras e procurar a luz, né? Tá. Algo mais? Eu marquei as primeiras coletividades da maldade na Terra. Aqui Tá na bom, outra pode ir. página. Tá bom, Leda, pode ir. Já achou? Desculpa, pensei que você estava procurando. As primeiras coletividades da maldade na Terra foram registradas há aproximadamente 10.000 anos. A ressurreição de Lúcifer, como foi batizada a reação organizada à vinda do Cristo na humanidade, é um movimento encabeçado por um coração querido de Jesus, que não teve a humildade suficiente para aceitar os desígnios da deportação. Quer dizer que Lúcifer veio de Capela. Não, acho que Eu quer falei uma dizer besteira que... agora muito Não, grande. eu não sei de onde que Lúcifer veio, tá? Sinceramente, eu não sei, né? Qual era o Porque habitat dele antigo. Mas o que quer dizer aqui é que Lúcifer foi retirado da Terra. Não, pera um pouquinho só. Lê o próximo parágrafo também. isso. Antes das primeiras coletividades, Lúcifer recobrou de forma mais nítida as recordações da extradição de Capela, o orbe de onde foram retirados milhões de espíritos em razão de sua renitência no mal. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, está falando aqui é o seguinte:
há 10 mil anos atrás, não Ele existia, veio, não existia essas organizações do mal no plano espiritual. Tá? ah, A partir de 10 mil anos atrás, eles começaram a se organizar, que eram espíritos que vieram de Capela, já tinham uma certa evolução. Né? Começaram a se organizar para expandir o mal sobre a Terra. E foi o momento em que eles se revoltaram, porque foi quando começaram a planejar a vinda de Jesus para a Terra, entendeu? Então eles se... no parágrafo seguinte, né, fala isso mesmo, Pode que falar. era para a oposição foi impedir a vinda de Jesus. E para isso Né? trabalharam sem cessar. É. O raciocínio que vigorava nas mentes empedernidas era o seguinte: já que ele nos confinou em lugar tão obscuro e infeliz, nós tomaremos conta da terra, ela será nossa. Então esse era o objetivo daqueles espíritos que foram degradados lá De de Capela. Capela, Capela, aqui na Terra. Porque aqui na Terra, a Terra era um lugar extremamente atrasado, primitivo, né? primitivo. Quando você fala atrasado, né, a gente fala que a Terra deveria estar na frente. Não, não é atrasado, era primitiva. Ela Primitivo. estava dentro do seu passo evolutivo, né? Então não é que ela era atrasada. Atrasado significa ela devia ter dado mais passo e não deu. Não, cada um faz o caminhar da forma como quer, né? Ó, e como será agora? Os deportados não vão para um planeta Igual a Terra. Vão para um mais Vão, primitivo. vão para um mais primitivo. inclusive alguns daqueles que já vieram de Capela. Inclusive alguns que já viajam. Vai ser deportado de novo. De novo. Porque não conseguiram evoluir, né? Chega um momento que é necessário aquele planeta evoluir. Não tem evolução, o que acontece? Eles não têm como terminar com o planeta. Então, saem as pessoas, os espíritos que não têm evoluíram. dificuldade, que Fica não só evoluíram. quem já evoluiu, já está mais E evoluído. assim, ó, o que veio de Capela? Eles não tinham evoluído no quê? No amor. Eles não se olhavam. E aí eles vieram para a Terra. Começar tudo de novo. Então, assim, eles já tinham marcado dentro deles o quê? A inteligência de como fazer as coisas, mas eles precisavam trabalhar o quê? Essa parte moral, essa parte do sentimento. Vieram e erraram de novo. Então vão de novo. E quem sabe nós não somos nós, os capelinos? Quem disse que nós não somos? Pois é, né? Sabemos. Muito provavelmente. Eu, pelo menos, eu estou me vendo na situação. É que Eu a gente estou me fala vendo que nela. Capela é muito conhecida por causa do livro que tem, Os Exilados de Capela. Mas tem espíritos aqui exilados de diversos lugares, né? Porque quem vem para a Terra? Aqueles espíritos que podem receber e contribuir para a evolução da Terra, desde que façam sua transformação. Então, não precisa ser de Capela. Tem muitos outros planetas que aí pelo universo afora que estão num nível de evolução semelhante ao da Terra. Ou semelhante, então vieram como 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 voluntários. voluntários para fazer o nosso planeta crescer. Que é o que está acontecendo agora, né? Está vindo... 5 mil. Não, Mas o 5 primeiro é 250 mil. É 250 mil. 250 mil espíritos. Se eu não me engano, vai chegar a mais de 1 milhão de espíritos com capacidade de desenvolver a Terra para ela se transformar na Terra de regeneração. Mas só em 2025. Não importa, está vindo, né? E esses daí eles não estão vindo degradados. Eles estão vindo Eles vêm para ajudar. para ajudar. É isso aí. E vem de outros orbes. Isso, de outro De mundo. diversos orbes. Então, assim, a gente não pode marcar. Capela não. Capela veio
Mas foi porque foi deportado. Eles pegaram que nem haverá aqueles que serão Os deportados daqui, da terra, da os terra, isso que eu ia deportados da falar. terra. Vai ter os que não vão acompanhar, que vão ter que ir para lugares mais, né? Começar tudo de novo. Como diria o Veludo, começar tudo de novo, como o Tudo de homem da novo. caverna, tudo de novo, bater pedrinha, aprender a fazer fogo, fazer tudo de novo, para que possa entender e compreender trabalhar esses sentimentos. Eu gostaria só de ler o próximo parágrafo, que é a continuação de tudo isso, aí, Solange. Eu também Posso falar imagino. uma coisa, Valéria? Você falou agora começar tudo de novo, mas a gente não evolui, a gente só não progride? Agora eu fiquei com essa dúvida. Mas a gente não vai evoluir. O começar tudo de novo que a Valéria falou é Ah, um planeta sem evolução. Sem evolução, mas você É um vem. planeta primitivo. Então, você vem com toda, sabe, vai descobrir a roda, vai começar a entendi. desenvolver, sabe? Os que vieram Mas de Capela fizeram, né, uma cidade, fizeram não foi? isso. Isso. Eles vieram Porque Mas, Entendi. mas é o seguinte, o espírito que está encarnando numa condição dessa, sabe que veio de um planeta, não o espírito quando estiver encarnado, mas o espírito que está indo para uma condição dessa, sabe que veio de um planeta onde ele tinha uma casa, que tinha calafetação, não pegava chuva, não Ele pegava fica frio, sabendo? Ele fica sabendo antes de encarnar? sabe? Eles não vão perder a consciência do que tinha aqui na Terra, entendeu? Nossa. E aí quando eles encarnam, eles passam por todo o sofrimento É. da falta de recursos. Eu fiquei pensando nisso. Se ele tem essa consciência e ele vai ter que ir para um planeta nessa condição, ele deve Sim, bater um arrependimento muito grande de ele não ter feito uma transformação, né? ou você se torna que nem eles, é isso aí. que nem os capelinos, que vieram 10.000 anos antes de Jesus e ao invés de aceitarem o mestre que viria, eles se revoltaram e se prepararam para derrubá-lo. Quem não leu, eu acho legal ler o livro Exilados de Capela. Lá fala que Jesus foi lá em Capela para convidar esses espíritos que não tinham mais condições de ficar naquele planeta para evoluir na Terra, né? Trazer o conhecimento dele e aprender aqui na Terra para serem espíritos bons. Se eles conseguissem evoluir, eles voltariam para a Capela. Era um aprendizado, um tempo de aprendizado. Foi um estágio que eles vieram passar aqui, entendeu? Agora, o próximo parágrafo. Mostraremos a Jesus que não necessitamos de sua complacência e que sua lei é uma mentira. A terra será nossa e faremos reinar aqui o valor do egoísmo, única estrada capaz de trazer a verdade, a verdadeira felicidade pessoal. O amor é um equívoco. Quem participa de trabalhos de desobsessão e pega esses espíritos que estão bem Bem difíceis, difíceis, bem duros. voltados ao mal, a gente percebe esse parágrafo naquilo que eles falam, tá? Porque eles estão aqui, eles vêm e falam assim, não, isso tudo é uma mentira, Jesus, é tudo uma mentira. O amor não tem valor. O que tem valor é o poder da força. É isso que eles falam. Mas é interessante que da mesma forma que eles falam assim, quando o espírito de luz se aproxima dele, ele fala assim, não, tira esse daqui perto de mim, ele está me Cegando. cegando. Ou seja, ele fala que o amor não é É um que o equívoco? amor é um equívoco, mas reconhece que o amor tem mais poder que ele. Ó, Entendeu? quem assistiu a live da Mônica de sexta-feira, de quinta-feira, quando eles estavam falando, quando que Jesus tocou, e quando o Tronqueira falou, quando ele viu a luz de Maria, que não se aproximou dele, mas só o reflexo da luz de Maria, aquilo que era difícil dele explicar. É a vibração
né? É algo que só a gente vivenciando. Então, aquele que ainda não conseguiu ter esse Jesus, ter Maria, ter Deus dentro de si, fica difícil da gente falar. Por quê? Porque não consegue Não sentir. entende. Não tem dimensão, não entende a dimensão do. E você Né? vê que, assim, eles têm as ideias deles, as loucuras deles, mas eles respeitam, né? Quando eles falam assim, não, o homem grande, né, Maria, né? Eles têm aquele respeito e eles trabalham por amor. Não, vocês não vão cair, vocês vão, a gente vai sustentar vocês, eles trabalham por amor. Então, esse equívoco que eles falam, o amor é um equívoco, já não existe nesses irmãos que se abriram e já conseguiram. Já estão. Conseguiram enxergar que o amor é o caminho. Não significa que eles conquistaram já. Eles estão trabalhando para isso, né? Como eles fizeram muita coisa e eles entendem que fizeram muita coisa, eles sabem que vão ter que trabalhar muito para resgatar tudo isso. É isso E aí. eles não reclamam, eles trabalham com amor. É isso aí. Eles trabalham com Eu vi. amor, né? Então é esse entendimento. Então, quando você fala o que aconteceu na Terra, quando eles vieram para cá, eles só não aceitaram aquilo que foi feito. Eles não aceitaram sair de um lugar em que Sair eles estavam. de um lugar mais adiantado e vir para um lugar mais atrasado. Isso Eles aí. acharam que não era justo acontecer Então, eles isso. iam tomar conta. Eles Então, foram então eles movidos a isso. se Isso aí. rebelaram e resolveram tomar conta. Isso aí. Eles vieram para cá à força. E aí você começa a entender da onde começou o Vale do Poder. É o que fala no próximo é? parágrafo aí, né? Entendeu? É certo. Então, aqui é interessante, inclusive, que ele fala do dragão, né? Os dragões. Ele fala aqui que os dragões eram o símbolo que eles adotavam, aquela falange adotava em Capela. Lá em Capela, que era a força do poder, era o dragão. Porque foi Tinha na. asa, né? Eles falam que tinha asa, quem é que está falando? Eu não sei se é nesse pedaço ou se é mais para frente. Ó, É isso aí agora. ó, o primeiro grupo a se estabelecer nessas bases foi o Vale do Poder, a mais antiga organização da maldade na história terrena. Seus comandantes autodominaram-se dragões. Denominaram-se dragões. O dragão era um símbolo usado em Capela que expressava força e poder. Escolheram tal simbologia estribada no seguinte pensamento: se Jesus nos colocou como a serpente rastejante do paraíso, criaremos asas e faremos fogo, assumindo nossa verdadeira condição de seres poderosos, capazes de voar além da imaginação e queimar com crueldade as mais mentirosas expressões da lei do amor. Então, você vê, olha a criação, é aquilo que a gente falava assim, ó, o espírito se transforma, consegue, tem um poder de transformação. Eles, na maldade, eles falaram, nós vamos criar o quê? Criaremos asas e faremos fogo. E aí aqui fala um pouco da simbologia do Adão e Eva, né? Adão e Eva viviam no paraíso. O que era paraíso? Era a Capela. E aí eles foram expulsos do paraíso e vieram para a terra. E aí tem assim, por quê? Porque a cobra, A serpente, né, que ofereceu o fruto proibido, que era o egoísmo, que era todo esse tipo de coisa, fez com que eles saíssem do paraíso. E eles entenderam que eles eram a serpente dessa alegoria, né? Então, já que eu sou, eu vou assumir e eu vou botar para quebrar aqui nesse planeta. compreendeu? Entendeu? E às vezes, quando você fala por alegoria, você não está querendo dizer que a pessoa é. Mas é aquilo que fala o ego, né? Se o ego fala, você vai aceitar. E aí você vem. E aí você começa a entender da onde que começa, né? Essa história do nosso ego, das nossas defesas, de tudo isso. Sim.
Vamos parando por aqui? Paramos em dotado de larga experiência militar e política. Esse capítulo é interessante, né? Porque a gente consegue compreender tudo que a Falei gente... que tinha umas boas páginas aí pela frente. Na realidade, a gente está falando dos dragões, do que aconteceu lá em Capela e tal, mas é a realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje, a nossa vida. Hoje, nossa vida. Porque esses espíritos continuam aqui. Continuam, Você entendeu? Eles continuam no comando do Vale do Poder, com muito mais força. Porque tem um monte de gente que alimenta tudo isso daí. alimenta isso aí. Tá certo? Talvez eles tenham mais, né? Mais agregados, né? Mais gente Eu dando tenho um opinião. ponto de vista um pouquinho... Diferente? É isso que você está falando, mas um pouquinho diferente do motivo. Não tem pessoas que alimentam isso daí. Essas pessoas são de lá. São de lá, né? Então, São do Vale do Poder. Não estou dizendo que são de Capela, tá? São do Vale do Poder. isso, vieram de lá de alguma forma. Então, elas vibram na mesma frequência. Então, quando a gente olha essas pessoas que estão fazendo maldade por aí, essas pessoas que estão gerando intriga, que é fake news, disseminando informação falsa, essa é a tática do Vale do Poder. Essa é a tática deles. E esses espíritos encarnados, eles estão tendo a última oportunidade de fazer diferente. E não estão fazendo. Então, da mesma forma, quando a gente trabalha num trabalho de desobsessão, que a gente atende aquele espírito que está tentando fazer o mal de alguma forma para alguém, para um grupo, alguma coisa, e a gente fala com ele com carinho, porque a gente quer que ele enxergue a luz e ele cresça, a gente tem que olhar com o mesmo carinho essas pessoas que estão fazendo essas maldades sobre a Terra. Por quê? Porque são espíritos que vêm do mesmo lugar. Quando eu falo carinho, não significa que você tem que ir lá e abraçar, beijar o bandido que está matando Deus de todo mundo. Não é isso. Mas orar por ele. Não vibrar na mesma faixa. Na mesma faixa. E aí, se a gente for, para a gente ir fechando, né, colocando todos os pontinhos nos is desse capítulo, vocês entendem por que Eurípides aceitou os 100, retirar os 100 e continuar na batuta? Porque são 100 que eles vão conseguir trabalhar, vão dar o estudo, e ó, a tua chance de reencarnar está nas tuas mãos. Ou você reencarna, cresce e fica, ou você vai ser deportado. Está nas tuas mãos. Te daremos os mentores, você não estará sozinho, te daremos conhecimento, você vai reencarnar em tal família, assim, assim, assado, ok? Se prepare aqui, trabalhe muito a sua essência e volte à Terra e comece a se burilar. Porque é só dessa forma que você vai conseguir. Se você cair, aí não tem o que ser feito. Você entendeu que todos nós que estamos aqui pedimos isso, porque provavelmente caímos diversas vezes. Diversas vezes. E aí agora, quando vem um aperto, é no sentido assim, estamos todos nós passando por aperto? Estamos todos nós passando pelo aperto. Sim. Porque muitas vezes fizemos o outro passar pelo aperto. Então agora a gente vive esse sufoco. Então é a hora de falar assim, tá tudo certo, não tem nada errado, tá tudo certo. Pegando aquilo que a gente está vendo, está recebendo de mensagens do plano espiritual, nesse momento a gente parou de resgatar. E estamos na Nós prova. estamos nas provas. O que nós aprendemos, estamos colocando em prática, está no coração ou está na mente? Se tiver no coração, a gente vai vivenciar tudo isso que passamos com Jesus. É isso aí. Pedindo força para a gente passar. Pedindo força para a gente passar, mas é a gente que vai passar. Não é a espiritualidade, somos nós. É prova. É prova. Agora, se a gente estiver na cabeça, é aí onde a gente vai se afastar. É onde a gente vai ver que Jesus não é tudo isso e que eu prefiro a facilidade. A maçã. A maçã.
e aí eu estou assumindo a minha responsabilidade. Então, assim, eles não estão nos colocando numa encruzilhada. A gente sabia que a gente ia passar por isso. É uma encruzilhada, é um momento de escolha Escolha, vai para a direita ou vai que para a você esquerda? quer seguir, né? É que às vezes quando eu falo assim, eu não gosto de colocar como se eles tivessem, porque eu não vejo que eles são maus. Não é uma encruzilhada nesse sentido. É o seguinte, você está num caminho, agora você tem que escolher. Esse caminho aqui é o da facilidade e esse é o caminho da verdade. O que que você quer? Ah, mas por que que eu estou tendo que escolher? Porque este planeta não vai suportar mais aqueles que estão buscando o caminho da facilidade. Só aqueles que estão buscando o caminho da verdade. E Entendeu? aí, É assim, nesse E aí sentido. que a porta é Não, estreita, né? E aí que a não, porta é estreita, né? não é o sentido não é o sentido colocando numa encruzilhada como se colocar a gente contra a parede. Não, a gente A tem gente escolhe. escolhe, é escolha mesmo. e aí, assim, a gente tem a chance, a oportunidade de fazer tudo isso com muita leveza, com muito amor, nos amando, nos perdoando e trabalhando essa fé, ou trabalhando na reclamação, trabalhando na revolta, trabalhando nos questionamentos, trabalhando no vitimismo. Não tem um ser na Terra que não esteja passando por um aprendizado. Aqueles que já têm mais expandida a sua consciência vai estar vendo com mais, vivendo realmente tudo isso. Mas só que aquele que não tem consciência, às vezes não consegue nem perceber que está passando pelo olho do furacão, porque está tão envolvido com outras Tudo coisas, tumultuado mesmo, tá tudo, né? que ele Um nem tumulto percebe, mas só ele para está ele. igual. Ele está igual. É por isso que a gente fala conhecer e autoconhecer. E fazer o bem. Porque é isso que a gente é assim que a gente vai perceber em que furacões que nós estamos inseridos. Vamos lá? E, como disse Tamires ontem, vamos deixar para lá. Tem muita coisa que a gente precisa deixar para lá. Segue rumo, segue vida, deixa quieto. Eu fiquei Vamos querer pensando entender deixar para muito. lá, gerou muita confusão esse deixar para lá, né? Você parou já? Não. Ainda não? Gerou muita confusão esse deixar para lá, tá? O deixar para lá é uma coisa que eu traduzi da seguinte forma: vamos escolher as brigas que nós vamos entrar. Se vai ser pelo orgulho, É isso aí. ela falou em relação a isso. Vamos continuar no ego, vamos continuar no orgulho, vai ter razão ou vai ser feliz. É isso aí. Qual que é a necessidade de eu entrar nessa briga? Muitas delas não há necessidade nenhuma, né? Nenhuma. É só para comprovar que a gente tá certo, né? Vamos lá.